Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão, aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A partir desse momento a gente está começando mais uma aula aqui de programação no Code na plataforma do Bubble. E nessa aula de hoje nós vamos aprender duas maneiras de carregar imagens e salvar no nosso banco de dados, através de loop. A gente vai aprender a salvar essas imagens separadas uma a uma no BD e também em uma lista, tudo num arquivo só. E é bem simples essa mecânica, tá? A gente bota um looping para rodar na hora que a gente carrega as imagens e a gente salva elas de uma forma automática, sem precisar ficar salvando uma por uma. E quando termina de carregar as imagens, o loop para. Dessa forma, a gente automatiza esse processo e não consome tanto WU. Tá? Então, vamos lá para mais uma aula aqui na plataforma No Code do Bubble, nas aulas que a gente tem de programação No Code aqui no canal. Para essa aula de hoje, nós temos um layout básico aqui, tá? A gente tem um grupo, dentro desse grupo tem um título, né? Explicando o que a gente vai fazer. O primeiro exemplo, a gente vai salvar a imagem separada uma a uma no BD. Tem o multi-field upload, tá? E tem um botão de ação que nós vamos configurar nosso workflow, nosso fluxo. Para esses dois exemplos, a gente vai vir no banco de dados e vamos criar duas tabelas, tá? Imagens separadas, imagens em lista. Tá? Na imagem separada, a gente vai ter um campo chamado imagens, né? Que é do tipo imagem. E na imagem em lista, a gente também vai ter um campo chamado imagem. Do tipo imagem, mas é uma lista. Certo? Agora, a gente vai fazer o fluxo para salvar a imagem separada. Clicando no botão aqui Ou melhor, antes da gente fazer isso, a gente precisa automatizar esse fluxo através de custom states, né? Então, nós vamos utilizar dois custom states para poder fazer esses dois exemplos na aula. A gente clica aqui na página, né? Vem aqui nesse i, que é para a gente inserir os custom state, adicionar novo custom state. Primeiro, eu vou chamar ele de imagens salvas. Tá? Ele vai ser do tipo imagem e vai ser uma lista. Vou adicionar mais um que vai fazer o processo, a mecânica do loop, tá? De forma automatizada, quando der um único clique no botão, ele fazer todo o processo de upload e salvamento das imagens. Esse aqui eu vou chamar de rodar loop. Vou colocar um underline aqui. Esse aqui vai ser do tipo yes ou no, que é para ele iniciar o loop e parar em cima de uma condicional que nós vamos criar, tá? E o padrão dele vai ser no. Ele ficar parado, ele só vai acionar sobre uma condição. Quando eu clicar no botão gravar, ou melhor, eu vou vir aqui no workflow e vou inserir aqui, ó, general do ever 5 seconds, tá? Só que o 5 seconds eu vou mudar para 0,5, a cada meio segundo, 0,5, quando o loop estiver aberto. Eu vou criar um novo registro no banco de dados. Então, eu venho em data thing, create a new thing, vai ser um novo imagens separadas. Eu vou criar o quê? Eu vou criar uma imagem, tá? O que vai ser essa imagem? Vai ser o custom state que eu criei, index
imagens salvas, first item, tá? O primeiro item. Só que ele só vai ocorrer sobre a seguinte condição: quando o custom state na página index imagens salvas, a contagem dele for maior que 0. Ou seja, quando dentro desse custom state, na hora que a gente carregar no multi-uploader a imagem, ele vai iniciar o processo de looping. Então, todas as imagens que tiverem lá carregadas são maiores que 0. Se tiver uma imagem carregada maior que 0, ele roda o looping. Quando chega a 0, ele para. Tá? E aí, em segundo, na verdade não é em segundo, né? Porque o workflow ele faz tudo ao mesmo tempo, mas como segundo passo de configuração aqui, a gente vai inserir um custom state aqui, né? Element actions set state na página index, o custom state imagens salvas, o valor dele vai ser o quê? Index imagens salvas menos item, que é menos o quê? O resultado do passo 1, criar nova imagem, imagens. Tá? Vocês conseguiram entender? Uma vez que ele rodar o looping, ele vai fazer o todo das imagens e salvar no banco de dados. Só que cada vez que ele fizer isso, ele tem que diminuir 1 na contagem, por isso que é menos item, até chegar a 0. Para começar a primeira ação, a gente tem um grupo aqui com imagem separada. Quando eu clicar no botão aqui de gravar imagem, a gente abre o workflow, tá? A gente vai dar um set state nele, element actions, set state, para a gente startar isso, tá? Vai ser na página index, o custom state imagens salvas, né? E da onde a gente vai puxar do multi-field uploader imagens separadas o seu valor. Depois disso a gente dá um reset para zerar o grupo. Element actions, grupo reset data, do grupo gravar imagem separada. Vamos ver isso funcionando, como é que fica. Aqui no banco de dados imagens separadas não tem nada, né? Vamos rodar aqui para ver. Vou carregar umas imagens aqui, tá? Carregar essas imagens aqui mesmo. Pronto, 3 imagens aqui. Vou abrir. Carregou as 3. Vou gravar. Já fez o processo. Se eu vier na tabela de banco de dados, já está aqui, salvo uma por uma. Tá? Ele salvou separado uma por uma. Então, esse processo aqui de gravar a imagem separada uma por uma, através do nosso looping aqui, né, que a gente tem, ele já funcionou. A gente agora vai aprender para salvar tudo numa lista só. Então, eu vou pegar esse mesmo grupo aqui, ó, vou duplicar ele, tá? Ctrl D. O conteúdo dele aqui eu esqueci de colocar, imagem separada. O conteúdo desse aqui vai ser imagem em lista, tá? Usuário não, imagem em lista. Esse aqui vai ser salvar em lista. Né? Grupo salvar imagem em lista. Multi-uploader salvar imagem em lista. Para poder diferenciar, tá? Na hora da gente identificar lá. Botão gravar imagem em lista. Certo? Quando a gente clicar no botão gravar imagem em lista, nós vamos abrir o fluxo do workflow aqui, vamos configurar ele. Fazer esse aqui o de lista, eu vou só colocar um plugin aqui. É um toastzinho, já tá já, né? Já tenho aqui. Eu esqueci de falar,
Para essa aula eu coloquei o Multifile Uploader, tá? Do Dropzone, né? Para poder ter o Multifile Uploader, é o plugin, e o Toast, tá? Eu esqueci de falar, para poder esse Multifile Uploader é esse aqui, ó. Multifile Uploader. Para a gente conseguir subir mais de um arquivo por vez, tá? E então aqui, ó, quando eu gravar a imagem separada, depois disso a gente dá um toast aqui, né? Só para imagens separadas salvas. Só para a gente saber que fez. Quando clicar aqui no salvar em lista, a gente vai dar um element actions, data theme, create a new thing, a gente vai criar um novo registro de imagem em lista. Tá? O que a gente vai criar? Imagens. A gente agora vai usar o seguinte recurso, setList, que a gente vai setar uma listagem completa, né, de todas as imagens que a gente carregar. E aonde vai estar? No file upload, multifile uploader, salvar imagem em lista, o seu valor. Tá? Depois disso a gente dá um reset, né, element actions, reset data, no grupo, salvar imagem em lista e dá um bip também. E nós vamos ter que colocar uma condicional aqui, tá? Para esse processo funcionar dentro do looping, tá? Porque é em cima disso aqui que o loop roda, né? Em cima das ações. Espera aí, Arapilinho. Aqui vai ser apenas quando o, deixa eu ver, multifile uploader, salvar em lista o seu valor, né? Que é o que está dentro do, carregado dentro do multifile uploader aqui, ó, né? Tanto no um quanto no outro. O seu valor item não estiver vazio. Quando ele não estiver vazio, tá? Porque o looping vai rodar quando tiver a imagem carregada e clicar no botão de ação lá. Quando eu tiver feito o upload e não tiver mais nenhuma imagem para ser carregada, o looping para, tá? Não estiver vazio o primeiro item. Ou seja, por que o primeiro item? Se eu carregar uma imagem, ele faz. Se eu carregar 5 imagens, ele faz. Se eu carregar 50 imagens, ele faz. A partir do momento que tem a primeira imagem não está vazia, ele faz essa ação. Quando chegar a zero, ele para o looping. Que ele só vai fazer o set state, né? Quando o contador for maior que zero. Chegou a zero, não tem mais nada aqui, ele para o loop. Entenderam o processo? Vamos ver agora aqui como é que funciona. Não sei o que deu aqui não. Vamos lá, vamos de novo aqui. Preview. Agora carregou. Tá meio bugado esse negócio hoje aqui. Vou inserir aqui umas imagens, né? Vou pegar umas imagens aqui em sequência. Vamos pegar várias aqui. Essa aqui, essa. Para ir carregando aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu pegar aqui de novo. 10. Tá carregando, tá?
Enquanto ele está carregando, vamos verificar aqui, ó, imagens separadas a gente tem registro, imagem em lista a gente não tem nada. Ele vai salvar tudo numa listagem só, tá? Gravar. Ó, agora foi. Imagens e listas. Olha aqui, ó. Tudo numa só. Tá vendo? Vamos fazer de novo aqui, ó. Ó. Carregando, né? Gravar, gravou. A gente vê aqui, ó. Salvou agora as 4 imagens aqui, certo? 1, 2, 3, 4. Vamos fazendo separado de novo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá carregando. Vou gravar. Gravou. Se vier aqui no imagens separadas, gravou aqui as imagens separadas, tá vendo? Beleza, pessoal? Então a gente aprende hoje 2 formas diferentes de fazer o upload de uma maneira automatizada, tá? No nosso banco de dados, na aplicação que a gente estiver desenvolvendo, com um único clique de botão, tá? Com esse processo de looping que a gente aprendeu. A gente vê muito plugin pago aí fazendo essa função, o princípio é esse, tá? Eu vou depois desenvolver uma aula para ensinar a fazer plugin aqui na plataforma. A gente vai aprender de uma maneira fácil todo o processo desde a criação do plugin, a análise pela plataforma do Bubble e depois a liberação do plugin para a gente fazer a instalação. Eu vou fazer completo isso, tá? Se você tiver gostado aí dessa aula de hoje, valeu teu joia, por favor, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Desculpa a minha voz hoje, eu tô com a garganta irritada. Não tô conseguindo nem falar direito, mas a gente tem que cumprir o compromisso, né? Peço desculpa aí as semanas que tem atrasado as aulas, porque o dia de aula é de quarta, às 12 horas e às 18 horas. E às vezes na correria eu tenho liberado aula sexta-feira, sábado, então peço desculpa aí pelos atrasos, tá? Se a aula de hoje valeu teu joia, deixa o seu like aí e se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Nós chegamos a 1.500 inscritos. O meu muito obrigado a todos até aqui. Muito obrigado. O simples fato de vocês curtirem o vídeo para o YouTube entender e sugerir o vídeo para mais pessoas e vocês estarem se inscrevendo no canal, vocês estão me apoiando a trazer conteúdo novo, tá, gente? Muito obrigado a todos. Compartilhe o nosso conteúdo. Aí embaixo, aí no comentário dos vídeos, deixa seu pedido de aula, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão. E até a próxima aula do nosso canal. Muito obrigado, um grande abraço a todos, pessoal. E mais uma coisinha, tem o botão de Seja Membro aí, se você quiser dar um apoio no canal, também é bem-vindo, tá? Todo o conteúdo aqui sempre vai ser de graça, tá bom? E a gente vai dar uma preferência para quem seja membro para ter acesso antecipado aos conteúdos. A gente depois vai inserir conteúdo exclusivo para membro, tá? Mas isso tudo é no decorrer do processo que a gente for desenvolvendo no nosso canal aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.